tá? O metamodelo é uma baita ferramenta da programação neurolinguística e eu acho indispensável que a gente aprenda, mas precisa de tempo, tá? Numa formação completa, a gente trabalha e aprofunda muito isso. Para quem é hipnoterapeuta, pretende ser hipnoterapeuta, é extremamente importante estudar isso. Sem ter conhecimento dessa ferramenta, né, do metamodelo, tu não consegue aprofundar a comunicação da pessoa. Nós nos mantemos, em geral, muito no superficial. A gente omite a maior parte da comunicação, a gente distorce muita coisa, a gente generaliza. E isso, o hipnoterapeuta, ele precisa aprofundar, ele precisa pegar e tirar essas distorções, ele precisa tirar essas generalizações, fazer com que a pessoa entenda que ela está generalizando muita coisa ali. E ela precisa entender o que essa pessoa está omitindo na comunicação dela e que é importante para que eu possa ajudar ela, né? Eu preciso ter habilidade do metamodelo, por exemplo, para entender qual é a intenção positiva naquele comportamento que a pessoa tem. O que ela ganha com aquilo que ela faz? O que eu ganho com esse comportamento que eu tenho? Então, o metamodelo vai se encaixar em qualquer área da nossa vida também, tá? Em qualquer área que nós trabalhemos, o metamodelo vai servir. Para o terapeuta, é indispensável. Se ele não entender qual é o ganho secundário que a pessoa tem, né? A intenção positiva, que a gente chama, a gente não consegue ajudar essa pessoa, porque a gente não pode dar outras alternativas. A gente precisa entender quais são os gatilhos. A gente estava falando em âncoras agora, e as pessoas elas têm gatilhos. Esses gatilhos normalmente são ocultos. Então, o meu cliente, ele fuma, e aí acontece o seguinte, toda vez que ele sente o cheirinho do café passado, dá vontade de fumar. Isso é um gatilho. Ele nem sabe que aquilo é um gatilho. Ele não entende que está atrelado a isso, né? E que é esse cheirinho do café que faz com que ele vá lá e fume o cigarro. Ele não percebe que cada vez que ele toma o chimarrão, aqui no sul é muito comum isso, toda vez que ele pega o chimarrão, dá vontade de fumar. Às vezes a pessoa está aqui, está tranquila, nem está pensando em fumar, e ela olha para o lado e vê a carteira de cigarro. Preciso fumar. Então, isso todos são gatilhos. Se a gente não desarmar esses gatilhos, a pessoa não muda. É como eu falei lá do processo de compra compulsiva, qual é o gatilho que é disparado aí? Quais são os gatilhos ocultos que ela tem? Esses gatilhos a gente consegue descobrir fazendo perguntas. O metamodelo é um processo onde a gente, através de perguntas, a gente consegue aprofundar a comunicação, né? E trazer todas essas informações para a superfície. Lembra que eu falei no processo de como que a gente cria a nossa realidade? A gente capta a informação no mundo e a gente passa ela pelos nossos filtros: distorção, generalização e omissão. A gente omite a maior parte da informação, a gente generaliza e a gente distorce. A gente cria uma representação da realidade. Quando a gente vai buscar essa informação para falar para uma pessoa, ele passa de novo pelos nossos filtros. A gente vai generalizar muita coisa ali, a gente vai distorcer para se adaptar à nossa nova realidade agora, porque a gente está mudando o tempo todo, a gente vai mudando um pouco o nosso mapa mental também. E a gente omite a maior parte dessa memória também. Então, quando eu falo assim, a pessoa chega no consultório e diz, eu tenho um problema. Isso é muito superficial. Eu estou muito na superfície da comunicação, né? Eu vou abrir aqui, ó. Então, é assim, a gente fica muito na superfície da comunicação, né? Só que eu preciso entender qual é a estrutura profunda daquilo que a pessoa está querendo me falar para que eu possa ajudar ela. Qual é esse problema que tu tem? Qual é esse problema? Se eu não entender qual é o problema, não tem como ajudar. Eu tenho um problema que cada vez que eu chego no meu trabalho, eu me sinto mal. Perfeito. Como é que é? O que é esse mal? Como exatamente, como especificamente é esse mal? Qual é esse sentimento? Então, eu preciso ir entendendo tudo isso. Eu preciso ir buscando todas as informações. Isso o metamodelo me dá. Mas, como eu ia dizendo, isso é extremamente importante, tá? A gente entender o que a pessoa está omitindo na comunicação, o que ela está distorcendo, né? A gente tem uma tendência também de distorcer as coisas, de generalizar. Quando eu digo todo político é corrupto,
Como assim todo político é corrupto? Como que eu sei que todo político é corrupto? Eu conheço todos os políticos? Como que eu sei disso? Será que nenhum político é honesto? Então, isso é uma generalização. Estou generalizando. Quando eu digo nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, eu estou generalizando também. Será que nenhum homem presta? Então, eu pergunto, a pessoa vem e me diz assim, nenhum homem presta. Não consigo me relacionar porque nenhum homem presta. Será que nenhum homem presta mesmo? Como que tu sabe? Tu já te relacionou com todos os homens do mundo? Tu conhece todos os homens para saber que nenhum presta? A pessoa, não, todos os meus relacionamentos eram errados, todos os homens me traíram. Beleza, mas o fato de as pessoas que tu te relacionou terem te traído faz com que todos os homens do mundo sejam desonestos? O teu pai, não presta? A pessoa vai dizer, não, meu pai sempre respeitou minha mãe, o meu avô, sei lá, meu tio, meus irmãos. Então a gente vai dar outras possibilidades, a gente vai fazer com que ela entenda que aquilo é uma generalização, isso através de perguntas. E é isso que a gente aprende no metamodelo, a fazer perguntas. A ideia aqui é fazer perguntas para ir entendendo a estrutura da comunicação da pessoa, trazer todas essas informações que estão sendo omitidas, distorcidas e tal, e fazer com que a pessoa busque novas possibilidades. Ampliação de mapa, né? Tudo que a gente faz em PNL, a ideia sempre é ampliar o mapa da pessoa. O mapa de possibilidades. Quando eu faço uma instalação de uma âncora, ou ensino uma pessoa a instalar uma âncora, eu faço um processo de mudança, não quer dizer que a pessoa vai utilizar aquilo. Ela pode, agora ela tem possibilidade. É que nem aqui, a gente passou 3 noites estudando programação neurolinguística. A gente aprendeu um monte de coisa. Então a gente ampliou muito o nosso mapa de conhecimento, a gente conhece muitas coisas que a gente não sabia, a gente conhece outras pessoas que a gente ainda não conhecia, né? Primeira vez que a gente está tendo contato. E a gente tem um monte de recursos, um monte de ferramentas agora, a gente tem várias possibilidades. O que a gente vai fazer com tudo isso depois que a gente sair daqui é outra história. Não necessariamente agora, só porque eu aprendi, eu vou criar âncoras. Nem só porque eu aprendi agora, eu vou utilizar submodalidades para não sofrer mais, ou para não ter mais vontade de comer alguma coisa, ou para não sofrer por uma pessoa. Não quer dizer, eu tenho as ferramentas, mas não quer dizer que eu vou usar. Então a ideia é sempre a gente ampliar o mapa de possibilidades da pessoa. Aqui, uma dica bem simples, tá? Já que a gente não pode aprofundar muito, a dica é fazer perguntas. Quais perguntas? Qualquer pergunta que faça com que a gente entenda o que a pessoa está querendo comunicar. E aqui de uma forma bem sutil, né? A gente não pode ser muito agressivo. Então, é isso aí, ó. Através do metamodelo, aqui a gente coloca o practitioner, porque isso é um slide da formação practitioner em PNL, né? Então, ele vai envolver o practitioner, o profissional da PNL, ele vai envolver o cliente na recuperação da estrutura profunda, que aí sim é a completa representação linguística daquilo que ele está querendo comunicar, daquela lembrança, daquela experiência subjetiva dele, tá? E aí, depois que a gente entende tudo isso, o próximo passo é desafiar a estrutura profunda para que ela seja enriquecida, para que a gente possa dar novas possibilidades para ele, trazer novas possibilidades, ele possa, através desses novos recursos agora, ter novas possibilidades. Ele não precisa mais agir de uma forma só, porque agora ele pode fazer outras coisas, né? Lembra aquele pressuposto da PNL. Ter escolhas é muito melhor do que não ter escolhas. Então, se agora eu estou dando novas escolhas para a pessoa, ela pode escolher algo diferente, algo que seja mais saudável para ela, tá? Olha só, aqui diz assim que o princípio básico aqui é o de que as pessoas elas acabam em dor, em sofrimento, não porque o mundo não é rico o suficiente para satisfazer as necessidades, mas porque a representação do mundo dela é empobrecida. Ela não consegue ver saída, ela não consegue ver alternativas, ela não consegue se relacionar porque nenhum homem presta ou porque nenhuma mulher presta. Ela não consegue fazer um negócio ir em frente porque não tem clientes, nenhum cliente quer comprar dela, né? Nenhum cliente gosta dela. Tá? Ela acredita que isso é verdade. O mapa de mundo dela está muito empobrecido. E a gente, através do metamodelo, a gente vai ajudar ela a enriquecer isso, a dar novas possibilidades. Então, a ideia aqui é bem simples, é a gente fazer perguntas
para ir buscando essas informações e para ampliar o mapa. Ah, será que se tu fizesse de tal forma, quem sabe não seria diferente? Quais outras possibilidades tu poderia ter? Quais outras formas de agir perante a essa situação tu poderia pensar? Será que não tem nenhuma outra forma de tu agir nessa mesma situação e que seja mais saudável? Por exemplo, a pessoa me diz assim, toda vez que meu marido entra em casa, a gente começa a brigar. Eu vou entender o que exatamente está acontecendo, quais são os gatilhos, o porquê, qual é o ganho que eles têm em fazer isso, em fazer essas brigas. Eu vou entender tudo isso, depois eu vou dar novas possibilidades para ela, né? Quem sabe qual outra forma tu poderia agir quando o teu marido chega para não brigar mais, para não brigarem. Ou, nem vou falar para não brigar, mas para ter aquilo que ela quer. Ela vai me dizer, ela vai me dizer, eu quero viver em harmonia. Como seria viver em harmonia para ti? Como seria viver em harmonia com a tua família? O quão bom seria viver em harmonia com a tua família? Qual outro comportamento, qual outra coisa que tu poderia fazer para que tu pudesse viver em harmonia com a tua família? E aí ela pode buscar essas novas possibilidades. Ah, quem sabe se eu esperasse meu marido assim, assim. Quem sabe se eu conversasse com ele, ele ia entender quais são, não sei o que e tal, e a gente pode se entender. Daqui a pouco a pessoa está colocando a culpa toda no outro e não está compreendendo a parte dela, o quanto ela contribui para aquela situação. De repente ela pode começar a entender, né? E pode mudar, ou pode não querer mudar, e entender que aquela vida não serve mais para ela e agora ela quer buscar uma nova vida, né? Porque é muito simples, a pessoa me diz assim, eu brigo muito com meu marido, não consigo viver com ele. É muito simples de mudar isso, né? Ela me disse, eu posso dizer sim, então separa dele. Pronto, o problema está resolvido. É uma forma de resolver também. Mas daqui a pouco não é isso que ela quer, daqui a pouco ela quer viver em harmonia com a família. E aí eu vou dar novas possibilidades, vou ajudar ela a encontrar novas possibilidades. Para que ela consiga satisfazer aquele desejo dela, que é viver em harmonia, né? Continuar mantendo o casamento dela. Para isso, além do metamodelo, obviamente, a gente tem várias outras ferramentas, várias outras ferramentas. Aqui a gente não consegue trabalhar isso. A gente tinha 3 noites para conversar sobre, né? A ideia e a intenção desse curso aqui era a gente apresentar de uma forma bem simples, assim, tudo que a PNL nos possibilita, né? Os recursos que ela nos oferece e como que a gente pode utilizar isso. Tá? Numa formação, por exemplo, a gente vai ter, agora no mês de setembro, uma formação practitioner em PNL que vai ser online, igual essa aqui. Só que aí é uma formação que ela é bem mais extensa. São vários encontros onde a gente vai trabalhar de uma forma bem aprofundada e com muitas práticas. Porque, por exemplo, se eu vou fazer aqui sobre o metamodelo, a gente vai fazer uma aula inteira lá, 2, 3 horas sobre o metamodelo, a gente vai aplicar entre os colegas, a gente vai metamodelar os colegas, a gente vai dar exemplos, né? A gente vai fazer práticas. Assim é a forma que a gente consegue aprender de uma forma muito mais eficaz, né? Na formação presencial, ainda melhor, muito melhor ainda. Na formação presencial, a gente consegue fazer ao vivo, presencialmente com o colega e quebrar todo aquele gelo, aquele desconforto, a insegurança, né? Primária de aplicar as técnicas. A gente vai instalar âncora nos colegas, a gente vai instalar âncoras em nós mesmos, a gente vai instalar âncoras em pessoas desconhecidas também. Então assim, por exemplo, dentro de omissões, né? Uma omissão simples, por exemplo, é onde a gente omite algo, né? Onde a gente está omitindo alguma coisa. Tipo, eu estou preocupado. Você está preocupado com o quê? O que está te preocupando, né? Então, é simplesmente a falta de informação. Aqui está faltando informação, tá? Eu sou ansioso. Como você sabe que é ansioso? Como você sabe que não está, na verdade, excitado, por exemplo? Tá? Opções comparativas, né? Quando eu comparo alguma coisa, olha só, o jeito que estamos fazendo é o melhor. Como que você sabe que o jeito, a forma como a gente está fazendo é melhor? E é melhor comparada com o quê? Né?
Então, quando eu digo, esse celular aqui, esse celular é o melhor. É melhor para quem? Para quem que ele é melhor? É melhor comparado com o quê? Com qual? Né? É uma omissão. A gente vai ter omissão com falta de índice referencial. Esses são os padrões do metamodelo, tá? Esses padrões, normalmente, até a gente nem vai muito, a gente não vai dar muita atenção para isso. Né? A gente tem dentro de distorções, as distorções é quando a gente distorce a informação, né? Por exemplo, o meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho. Como que você sabe especificamente que o seu patrão não está satisfeito com o seu trabalho? Como que eu sei que o meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho? Tá? Eu estou, daqui a pouco, distorcendo aqui a realidade. Por exemplo, essa aqui é muito importante, a nominalização, que eu já falei, tá? Isso é uma distorção. Nominalização é quando a gente pega um conjunto de comportamentos ou um comportamento e a gente dá um nome, tá? É como assim, tudo aquilo que não é concreto é a nominalização que a gente chama, tá? Amor, frio, felicidade. E isso é muito interessante a gente entender por quê? Porque as pessoas, elas nominalizam as coisas. E quando a gente nominaliza um comportamento, é mais difícil, ele se torna algo mais estático, ele se torna algo concreto. Por exemplo, quando eu pego depressão, depressão é um conjunto de comportamentos, são comportamentos depressivos, mas quando eu dou um nome, depressão, agora é algo concreto, ela existe, a depressão existe agora. E pior, que aí a gente tem uma tendência de trazer ele para nível de identidade. Tem uma outra área da PNL que a gente chama que são os níveis neurológicos, né? Que é muito bacana também a gente entender, a gente consegue fazer mudanças incríveis só trabalhando com os níveis neurológicos. Então, um dos níveis é identidade. Quando eu trago algo para minha identidade, agora eu sou depressivo, é mais difícil de eu mudar. Porque, primeiro, eu peguei algo que era um conjunto de comportamentos, eu dei o nome de depressão, não é? Na verdade, não fui eu que deu esse nome, foram lá os psicólogos, os psiquiatras, quando criaram essa doença. Depressão. Agora eu trouxe depressão, a minha depressão. Eu sou depressivo. Então é algo que eu sou agora. É muito mais difícil de eu mudar, porque eu sou depressivo. Está estático e eu trouxe para minha identidade. Então, dentro do metamodelo, eu vou fazer com que a pessoa entenda que ela não é depressiva. Isso não é a identidade dela. Ela tem um comportamento depressivo em alguns momentos. E nem é o tempo todo. A pessoa não é depressiva o tempo todo, ela não é ansiosa o tempo todo, ela não é feliz o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. A pessoa que é feliz, ela é feliz em alguns momentos. Em outros momentos ela vai estar triste, vai estar normal, né? Vai estar alegre, vai estar deprimida, enfim. E uma pessoa que é depressiva, que tem comportamento depressivo, em algum momento ela vai estar feliz também. Ela vai estar tranquila, né? Ela vai estar excitada. Então não é só, a gente vai fazer com que a pessoa entenda que é um comportamento que ela tem em alguns momentos, e em outros momentos ela não tem. Quando ela entende isso já muda dentro da mente dela, já é mais fácil dela alcançar a mudança, porque agora ela não é mais depressiva, ela tem um comportamento em alguns momentos, já fica mais fácil, tá? E aqui quando eu falo isso, eu não estou dizendo que não existe a doença em si, óbvio que são comportamentos, são muito nocivos, é uma doença. Mas só que quando eu trago isso para minha identidade, quando eu nominalizo e deixo isso estático, é muito desafiador de eu mudar, de eu me livrar daquela doença, daquele padrão negativo. Quando eu entendo que eu não sou depressivo, eu estou depressivo, né? Eu não nasci depressivo. A pessoa não nasce depressiva, ela adquire isso ao longo do tempo, né? Ela não nasceu depressiva. Ela nasceu filha do pai dela e da mãe dela, isso não vai mudar nunca, né? O pai dela vai morrer, a mãe dela vai morrer e ela vai continuar sendo filha daquela pessoa, daquelas pessoas, né? Os irmãos dela não vão deixar isso, sim. Isso não vai mudar nunca, é imutável. Mas todo o resto é mutável. E aí, né, nesses padrões, a gente dá nomes, né? Depressão. Eu adquiri depressão ao longo do tempo. Adquiri esse comportamento depressivo. Eu não nasci assim. Então, se eu não nasci assim, eu não preciso morrer assim, eu posso mudar.
Aí já começa a acontecer o processo de mudança, eu já começo a conseguir entender que, poxa, talvez eu consiga me livrar disso. Talvez eu consiga me livrar desse comportamento. Agora é só um comportamento. Talvez eu consiga. Então vai ficando mais fácil, tá? E é basicamente isso que a gente faz com o metamodelo. Através de perguntas, a gente vai fazer com que a pessoa entenda, né? Que ela não é o comportamento dela. Ela não é o comportamento dela. Além disso, tem vários outros padrões, né? A gente vai ter as distorções, onde a gente distorce, né? O jeito que ela me olha me deixa maluco. Como que eu sei que o jeito que aquela pessoa me olha me deixa maluco, me deixa com raiva, me deixa triste, né? O que faz com que o jeito que ela me olhe me deixe desse jeito, né? Será que eu estou entendendo certo? Será que é diferente? Será que não tem outras alternativas? Então, dentro desses processos, através de perguntas, eu vou fazer isso. Leitura mental, que é muito normal a gente fazer, né? Por exemplo, quando eu me levantar para falar, as pessoas vão ser críticas, elas vão rir de mim. Como que eu sei que quando eu me levantar e for lá falar, as pessoas vão rir de mim? Como que eu sei disso? Não aconteceu ainda, né? Então, daqui a pouco eu posso dizer assim, será que não pode acontecer o contrário? Quando tu te levantar para falar, as pessoas vão te aplaudir? Será que não vai ter pessoas ali que aquilo que tu vai falar seja tão importante que vai fazer uma diferença na vida dela? De alguma pessoa? Será que não tem nenhuma pessoa ali naquela plateia que precisa ouvir isso que tu tem para dizer? Será que não é exatamente isso que ela precisa ouvir e talvez isso salve a vida? Sei lá. Então, vou trazer novas possibilidades. A pessoa vai pensar, ó, será? Pode ser. Talvez isso que eu vou falar, para algumas pessoas não vai fazer diferença nenhuma. Talvez elas saibam muito mais do que eu. Mas talvez para uma pessoa faça uma diferença muito grande. Né? Então, através de perguntas, eu vou fazer isso. Aí eu tenho as distorções, eu tenho equivalência complexa, eu vou ter a execução perdida, né? Que é um julgamento de valores sobre valores que foram feitos e não está claro quem fez o julgamento. Por exemplo, esse é o caminho certo para ser promovido nessa empresa. Né? De acordo com quem? Como que você sabe que esse é o caminho certo? A pessoa vai dizer assim, tem que ser desonesto para ser promovido nessa empresa aqui. Tem que ser malandro, tem que ser preguiçoso. Como que tu sabe? Quem te disse que foi? Foi o dono da empresa que falou que tem que ser desonesto para ser promovido? Quem foi que falou? Como que tu sabe? Na maioria das vezes a gente não sabe, a gente acredita que é daquele jeito ali, porque talvez a gente achou que alguém foi desonesto, a gente nem sabe se ela foi, e ela foi promovida. De repente ela foi promovida porque ela trabalhou muito bem, e a gente está, talvez até, de repente, quem sabe, com inveja dessa pessoa. E aí a gente colocou que ela foi desonesta, né? Então, isso a gente faz através das perguntas do metamodelo, né? A gente tem as generalizações, os quantificadores universais, né? Que é, por exemplo, assim, eu estou sempre depressivo. Sempre. Como assim sempre? Até no chuveiro tu fica depressivo, quando tu está tomando um banho, aquele banho relaxante, quentinho. Naquele momento tu fica depressivo, tu está chorando quando tá tomando banho, sempre. Né? Quando tu está dormindo, tu é depressivo. Quando tu tá comendo a comida que tu mais gosta, naquele momento tu é depressivo. Quando tu tá com a tua família, um momento de comunhão, de alegria, tu é depressivo sempre. A pessoa vai buscar algum momento, ela pensa, não, tem aquele momento com a minha família e tal, que eu fico muito feliz, que foi muito legal. A gente tem nas generalizações, a gente tem os quantificadores universais, que eu já falei, agora a gente tem aqui, ó, o operador modal de necessidade ou de possibilidade. Esse aqui é assim, ó, eu não consigo acordar cedo de manhã. Então você quer me dizer que você nunca conseguiu acordar cedo de manhã? Nunca, em nenhum momento da tua vida tu acordou cedo? Ou o que vai acontecer se você acordar cedo de manhã? O que vai acontecer se tu acordar cedo de manhã? O que vai acontecer se você não conseguir acordar cedo? Né? Daqui a pouco a pessoa vai me dizer, não, já teve um momento que eu acordava cedo, me sentia bem. Quando, por exemplo, eu não acordo cedo, eu não consigo acordar cedo e disposto para ir trabalhar. Aí eu vou perguntar para a pessoa vai dizer, eu nunca consigo acordar cedo para ir trabalhar.
Você tu nunca conseguiu acordar cedo de manhã? A pessoa pode me dizer, não, quando eu jogava futebol, lá assistia um campeonato, eu acordava domingo, eu acordava às 6 horas da manhã, eu acordava às 5 para ir jogar. Não tinha problema, se acordava, mas muito energizado. Então, quer dizer que ali ela já tem um exemplo, né, um contra-exemplo. Ela já tem um exemplo de um momento na vida dela em que ela conseguiu. Então, o problema não está em acordar cedo. Daqui a pouco é o propósito de acordar cedo que seja o problema, né? Ou eu posso perguntar, o que vai acontecer se você acordar cedo de manhã? Ah, eu vou acordar e vou me sentir com preguiça, desanimado, cansado. Eu posso fazer a pergunta. Sempre acordou assim? Não teve nenhum momento na tua vida em que tu acordou com energia, com disposição? E ela pode me trazer a mesma situação. Ela pode me trazer a mesma situação. Ah, não, teve um momento que eu ia fazer uma viagem que era incrível e eu acordava 4 horas da manhã para me arrumar e acordava com muita energia. Então a gente tem alguns exemplos aqui. A pessoa já começa a perceber que ela consegue sim acordar cedo, em que já teve momentos em que ela acordou cedo e acordou com energia, e que daqui a pouco talvez seja a motivação. De repente, a motivação que ela tenha para acordar cedo é que não esteja tão interessante. Talvez ela não goste do trabalho dela, talvez ela não goste do que ela faça, né? Talvez ela pode buscar novas alternativas ou pode buscar novas motivações para continuar naquele trabalho. E aí eu, com o metamodelo, eu posso ajudar ela a buscar também essas novas possibilidades. Tanto dela gostar do trabalho que ela tem hoje, para se manter lá e talvez ser até mais efetivo e ter até mais sucesso no trabalho, ou dela talvez buscar uma outra carreira, de repente ela quer mudar de carreira, ela realmente não gosta daquele trabalho que ela faz, aquilo agride ela, aquilo vai contra os valores dela, talvez, né? E ela pode buscar algo que seja mais satisfatório, seja mais saudável para ela. E a gente vai ajudar ela dessa forma. Eu vou ter as pressuposições, né? Que é algo que é implicitamente necessário para que aconteça alguma coisa, né? Para que essa sentença seja atendida. Então, assim, quando você vai começar a demonstrar sua afeição? Aqui nessa frase está implícito que a pessoa não está demonstrando atenção ou afeição, né? Então, eu posso perguntar assim, como que você sabe que eu não estou demonstrando afeição? Como que você sabe que eu não estou demonstrando afeição? Né? O que precisa acontecer para que você saiba que eu estou demonstrando afeição? É simplesmente a pessoa está pressupondo que eu não gosto dela ou que eu não estou demonstrando afeição. Talvez ela esteja entendendo de uma forma errada. Então eu trago isso para ela. Como que você sabe? O que precisa acontecer? Ela vai me dizer, porque tu não fala que gosta de mim, tu não fala que se sente bem do meu lado, tu não fala que me ama, ou tu não demonstra, tu não toca em mim, tu não me dá um abraço, se a pessoa é mais sinestésica, né? Ou tu não me dá um presente, se a pessoa é mais visual, tu não me dá um presente, tu não gosta de mim. Quando tu vai começar a demonstrar afeição? Como que seria demonstrar? Se tu me desse presentes, aí eu ia entender que tu gostava de mim. Se tu falasse, ou se tu tocasse, se tu demonstrasse, né? Visual, auditivo, sinestésico. Lembra a gente falou sobre isso na terça-feira. Então, os sistemas representacionais servem para isso também, tá? Para a gente entender tudo isso. Perfeito? Então, esses são os padrões do metamodelo